Seja bem-vindo, Arthur. Primeiro entrar na live, segundo aí a Clínica Primária. É a Nália que tá nesse perfil. Vamos aguardar aí o pessoal chegar. Se quiser já ir mandando o aviãozinho aí, mandando pros seus amigos pra convidar o pessoal pra assistir. Vamos lá, manda aí, ajuda a gente aí. Fala, Otávio, bem-vindo. Arthur, tá muito ansioso, Arthur, calma aí. Tem uma pergunta tua pra responder aqui. Deixa eu dar um olá aqui pro Otávio. Mestre Otávio. Vamos aguardando o pessoal. Hoje tem 10 perguntas, deixa eu ver. 10 perguntas pra responder. Bora ver se dá tempo aí. Hoje eu espero não ter problemas em salvar e deixar depois disponível esse vídeo lá no Instagram. Aqui no Instagram, né? Para o pessoal poder acompanhar depois, quem não puder assistir nesse horário. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para chamar o pessoal. Ver se vem mais alguém. Bom, vou começando aqui. Deixa eu mandar uma mensagem aqui. Ó, chegou o Elton aí. Ali, Elton. Elton, tudo bom? Daqui a pouco tem resposta das perguntas aí. Só mandando mensagem pro pessoal ir chegando pra gente aí começar. Esse negócio tá igual da aula, né? O professor chega na sala na hora, a sala tá vazia, aí o professor senta na mesa, fica esperando dar o horário, dá uns 5 minutinhos pro pessoal ir chegando, tomando seus lugares. Fazer a mesma coisa aqui. A gente já vai começar. A vantagem aqui é que fica gravado, né? Só mandar uma mensagem aqui, convidar aqui nos grupos. Beleza. Então vamos lá, eu vou começar aqui as perguntas. Hoje nós temos 10 perguntas, como eu falei. Então eu vou começar. Vou dar preferência para quem chegou mais cedo, né? Vou responder a pergunta do Elton, depois a pergunta do Arthur. E depois eu vou, na sequência, respondendo os demais, beleza? Aproveitar que vocês estão aí na audiência qualificada. Então vamos lá. Respondendo aqui, ó, começando uma pergunta deixa eu procurar aqui na minha lista. Tá aqui. Uma pergunta feita pelo Arthur Soltelo, meu amigo Arthur, doutor Arthur. Ele perguntou assim: como faz para investir em ouro? Tá, então, eu já respondi para ele no privado, mas vou responder aberto aqui para ajudar também quem tem a mesma dúvida e que está assistindo aqui a live. Então, assim, existem algumas formas de investir em ouro, tá? Eu vou falar de todas, ou pelo menos da maioria delas, e no final eu vou falar daquela que eu faço e que eu recomendo, por eu achar mais simples e que dá menos trabalho. É mais simples no final das contas. Então, assim, uma forma mais óbvia de você investir em ouro é você comprar ouro, né? Você pode comprar o metal, os bancos, você pode comprar um anel de ouro, você pode comprar um cordão de ouro, uma peça de ouro, se você conhece a fonte, né, o fornecedor que seja confiável, você pode comprar ouro em metal e guardar na sua casa. Agora o problema disso é que você vai ter que confiar em quem está vendendo para você, né? Senão você pode estar comprando gato por lebre e depois, em vez de comprar ouro, você está comprando ouro misturado com outras coisas. Então esse é o problema desse tipo de acesso ao ouro. E o outro risco é você comprar ouro e deixar em casa, né? Porque deixando em casa você tem um risco de assalto e tudo mais, perder. Ou como disse um amigo aqui, que eu não vou dizer quem é, mas ele tá aqui assistindo a live.
Ele falou hoje num grupo aqui que o filho dele tava brincando com o anel de formatura dele. Tava num carrinho do filho, tá? Imagina, perdeu um anel de formatura. Você comprou ouro e depois virou brinquedo da criança e perdeu, né? Então, esse é o risco. Existem outras formas de você comprar ouro, que é através de instituições financeiras, né? Então, você pode comprar direto no seu banco ou pela B3, tem lá você pode entrar no seu home broker e comprar ouro. E só que isso aí você vai ter que pagar uma taxa de custódia. Porque esse ouro vai ser comprado físico, né? Uma barra de metal, uma barra de ouro, ou então que vale mais do que dinheiro, como diria o Silvio Santos. Ou então, enfim, depende do tamanho, tem tamanho padronizado, 250 gramas, 500 gramas, 1 quilo. E vai ficar guardado num cofre. Só que para isso você vai pagar uma manutenção disso aí, né? Então tem essa desvantagem de você ter que ficar pagando uma taxa de custódia pelo seu ouro. Uma outra forma de comprar ouro é através de mini contratos de ouro na bolsa de mercadorias e futuros. Tá? Então aí tem que entender um pouco mais como é que opera a bolsa de mercadorias e futuros e fazer uma compra desses mini contratos. Aqui mais tá. Outra forma é comprar através de fundos de ouro. Então existem no mercado algumas empresas, alguns fundos que eles compram basicamente ouro. Então você não precisa ter ouro físico. Essa gestora, ela vai ter ouro físico ou vai ter trabalhar com mini contratos e aí ela vai comprar ouro e você compra cotas desse fundo de ouro. Então aí você tem a vantagem de poder comprar, sei lá, R$ 100, R$ 200, R$ 500, dependendo da cota mínima de entrada nesses fundos, tá? E também uma outra forma que para alguns pode ser mais complicado, mas também existe, é você comprar ouro direto no mercado internacional. Então, você tendo uma conta numa corretora no exterior, existem alguns ETFs que permitem você comprar. ETFs são fundos, né? São fundos negociados em bolsa, em que você consegue comprar ETFs de ouro ou de empresa mineradora, porque a empresa mineradora, como ela produz ouro, né? Ela retira ou ela faz a mina de ouro, né? Ela retira o ouro da terra, ela ganha com o aumento do ouro e também, claro, se for uma empresa bem administrada, ela também ganha valor de mercado, tá? Então, como eu falei, a forma mais fácil e a mais simples e é a que eu faço, eu compro ouro através de fundos, tá? Então, enfim, eu compro através de fundos nacionais e também numa corretora internacional. E aí, existem alguns no mercado. Eu não sou analista, eu não posso ficar dando recomendação, mas eu posso falar via geral o que eu faço. Eu compro fundos de ouro que me permitem estar exposto a esse metal. Então, se o ouro sobe, esse meu fundo, essa cota do fundo vai subir também, e aí eu ganho com essa alta do ouro, tá? Existe só uma diferença entre dois tipos os fundos tem que tomar cuidado ou entender como é que ele funciona, porque tem alguns fundos que a gente fala que são redeados. O que é isso? O ouro ele é negociado, esses fundos eles compram ouro no exterior. Né? Então, como é uma compra no exterior, e o ouro ele sofre uma variação cambial porque é uma commodity, ou seja, o preço dele é negociado no mercado internacional inteiro. O que acontece é que se o dólar sobe, esse preço do ouro ele também sobe, certo? Agora, se você não quiser estar exposto ao dólar, você tem que você quer ganhar só a variação do ouro. Então, o que você pode fazer? Ter um fundo que ele desconta a variação do dólar. Isso pode ser bom quando o dólar cai, né? Se você está com o seu ouro subiu, por exemplo, 1%, mas o dólar caiu 5%, como você está protegido dessa queda do dólar, o seu fundo, o seu valor, o seu capital lá variou 1% para cima. Se não tivesse ligado ao dólar, redeado no dólar, né, protegido com dólar, o teu 1% de ganho ele acaba virando prejuízo porque o ouro sobe 1%, mas o dólar cai 5%. Tá? Por outro lado, tem um caminho contrário também, né? Então, se você compra um fundo de ouro que varia com dólar, se o teu fundo subiu, se o teu ouro lá subiu 1% e o dólar subiu 5%, você vai o seu retorno nesse investimento vai ser vai ser quase 6%, entendeu? Então, assim, você tem que entender ou buscar aquele tipo de fundo que é melhor para você, né? Que varia com dólar ou que não varia com dólar, tá certo? Então, vamos passar aqui para a segunda pergunta. Deixa eu dar um alô aqui para quem chegou depois aqui. Paulo Alves, a Ingrid, acho que é o Anderson, né?
Loneire Ribeiro, espero que não tenha errado seu nome aí, Anderson, se for o Anderson, o Marcelo, o Bruno, o Leandro, o Fernando, outro Bruno aqui, beleza. Certo, Arthur, você fez a pergunta aí, já vi que você falou aí show, espero que tenha entendido, tá? Se tiver alguma dúvida, manda no comentário que no final a gente tenta responder novamente, ou tirar alguma dúvida. Beleza, então vamos responder mais uma pergunta aqui, de quem chegou cedo, né? Aluno que chegou cedo tem preferência aqui. Então, uma pergunta do meu amigo Welton Medeiros. Ele perguntou assim: minha carteira tem tesouro direto, tem um fundo multimercado e um fundo imobiliário. Quero ações agora. Quais as melhores? Bom, Welton, primeiro, eu não posso dar dica de ações aqui, né? Então, a ideia não é, enfim, falar que ação que tem que comprar ou que ação tem que vender, né? Até porque eu não tenho certificação para isso. Mas, olhando aqui a sua carteira, a gente vai comentar baseado um pouco olhando como portfólio, né? Tentando dar minha opinião sobre a melhor maneira de você se expor a ações ou, enfim, falar um pouco em geral. Então, quando você falou para mim que tem tesouro direto e você tem um fundo multimercado, você falou o nome do fundo lá, eu não abri aqui, mas você me falou, eu fui checar como é a composição desse fundo. Quando você investe num fundo multimercado, só relembrando da semana passada, você acaba investindo em diversas classes de ativos. Então, como ele é multimercado, ele vai ter lá na composição dele, provavelmente vai ter renda fixa, então vai ter títulos públicos também, ele vai ter ações, alguns eles têm proteções, como o próprio ouro é uma proteção para algumas dessas carteiras, alguns deles investem no exterior, então tem uma diversificação também em outros países. Então, esses fundos eles já espalham o seu dinheiro em diversas classes de ativos. Então, quando você falou que você queria também investir em ações, eu não sei qual é a sua disponibilidade de acompanhar o mercado, de comprar ação e acompanhar a ação no dia a dia, ou então, sei lá, de tempos em tempos e tal. Mas você tendo um fundo como esse, eu estava olhando o fundo que você me mostrou aí, ele tem 26% dele em ação. Então vamos supor que você tem lá um valor, R$1.000 nele. Então R$260 ou 26% dele já está investido em ações, que é uma porcentagem relativamente moderada, assim, não é tão agressiva e também não é nem um pouco conservadora, então acaba ganhando bem. Assim, eu estava olhando a rentabilidade dele, não sei se está salvo aqui, eu acho que não, eu mudei de tela. Mas ele estava no ano subindo, acho que 17%, ou seja, uma ótima rentabilidade. Só que quando você monta a carteira, você tem que pensar um pouco num global, assim, né? Se você tem um pouco maior de diversificação. Quando você está só em um fundo, um tipo de fundo, eu particularmente não gosto dessa estratégia, porque você está exposto somente àquele gestor. Os gestores de fundo normalmente são muito bem capacitados. O fundo da Versa, se não me engano, é o Luiz Fernando, Luiz alguma coisa, eu acompanho ele no Twitter, é um cara muito inteligente, mas todo mundo pode errar. Então, quando você está só com um fundo na sua carteira, você acaba estando exposto àquela gestão daquele fundo. Então, se por um acaso ele tomar uma decisão errada e o mercado for contra... Desculpa, uma água aqui. Se o mercado for contra a aposta daquele gestor, você pode ter prejuízo. Então, eu sugeriria você diversificar mais entre outros fundos, com outras casas, outros gestores. Então, você pode ter alguns fundos multimercados, como esse aqui, pode ter um fundo específico para ações, então tem fundos que só compram ações. Então, você pode acabar aumentando a sua possibilidade de retorno, assumindo um pouco mais de risco em ações. Tá? Agora, se você quiser comprar ações mesmo, aí você precisa ter a consciência que você vai ter que estudar o mínimo possível, né? Para ver quais são as boas empresas. Tem boas empresas no Brasil que estão crescendo, vai entender um pouco de economia, né? Porque tem que entender qual é a hora se vale a pena aumentar ou diminuir o investimento em ações. Então, eu particularmente eu gosto de fazer a gestão da minha carteira. Então, eu compro as minhas próprias ações, eu compro meu tesouro direto, mas também uma parte do meu portfólio eu deixo em fundos, porque eu quero também tirar o viés da minha cabeça, né? O viés, porque eu posso estar errado nas minhas ideias, e aí se por acaso eu vier perder com as minhas compras,
eu acabo compensando essa parte que eu perdi na minha carteira com a rentabilidade de um fundo que pensa diferente de mim, tá? Então é importante pensar um pouco isso também. Todo mundo erra, a gente os outros, então é bom você considerar, se quer comprar ações, dá uma estudada. As corretoras, elas têm umas carteiras recomendadas que você pode seguir, e aí vendo o que vai aprendendo, né, o que é que vale a pena para você. Mas, ou então investir direto via fundos. Aí no fundo você delega para um gestor que vai cuidar isso para você. Tá, beleza? Ah, e você falou que também tem um fundo imobiliário. E eu tava olhando ele, um fundo muito bom, assim, né? O que você mostrou, mandou na mensagem. Eu vou falar aqui, o MXRF11. Ele, por exemplo, ele paga 0,64%, pagou, né, no último mês, 0,64% ao mês de retorno, né, de proventos, como se fosse aluguel. O que é muito bom, tá muito bom. Uma Selic que está pagando 0,22% ao mês, 23%, você está pagando 3 vezes o CDI por mês de aluguel. Imagina, você tem uma casa, vamos supor, você tem um apartamento lá de R$ 200.000 para facilitar a conta. Você vai ter 1.300 e R$ 1.280 de aluguel. Tá realmente muito bom, tá? Mas também eu recomendo que você diversifique. Como? Cara, compra pelo menos de 8 a 10 fundos, novos fundos de investimento imobiliário. Então você pode diversificar com fundos de diversos setores dentro desse mercado, né? Fundos que investem em shopping, que investem em agências bancárias, que investem em galpões, enfim, que investem em diversos tipos de setores dentro da parte imobiliária, e você acaba se beneficiando um pouco da alta de um quando o momento está bom para aquele fundo, e não perdendo tanto quando tem uma queda para o outro, porque você compensa naquele que está indo bem. Tá certo? Espero que tenha ficado claro. Mas qualquer coisa, manda dúvida novamente aí. Que a gente tiver alguma dúvida, a gente replica. Mas assim, só em ideias gerais, né? Diversificar. Você comprar uma ação, você pode dar certo, dar sorte dessa ação ser aquela que vai explodir. Mas e se ela for pro lado contrário? Então a mesma coisa. Comprar um fundo só, você ganha se aquele fundo for continuar sempre indo muito bem. Mas e se ele vier a cair? Então é bom você diversificar, tá? Mais uma pergunta aqui. Eu vou continuar com a pergunta do Elton, tá? Elton chegou cedo, tem preferência. Então o Elton perguntou aí também. Essa foi legal a pergunta, eu vou ler a pergunta inteira, assim, foi legal a forma que ele escreveu. Explica de forma didática e de fácil entendimento, igual às aulas de química orgânica que davas na casa da Carol, como funciona dividendos. Então o Elton foi meu colega no ensino médio, a gente estudou acho que 2 anos no ensino médio. E a gente estudava junto, assim, com uma galera que estava sempre junto e tal. E aí como eu tinha um pouco mais de facilidade em química, a gente ajudava lá o pessoal nos exercícios e tudo mais. Vou tentar, Elton. Eu te falei que eu ia tentar fazer o possível aqui. Bom, tu gostou, né? Então vamos lá. Dividendos. O que são dividendos? Nada mais são do que lucros que as empresas distribuem para os acionistas, né? Então quando você está comprando uma ação, você nada mais está fazendo do que virando sócio daquela empresa. Então vamos pegar um exemplo comum assim, do dia a dia. Supondo que não existe mercado financeiro, você mora numa cidade lá que tem um restaurante, você quer ser sócio daquele restaurante. Você não tem tempo de trabalhar no restaurante, você não tem tempo de fazer a gestão do restaurante. Mas você tem um capital que você quer fazer rentabilizar esse capital. Então você compra lá, vamos supor, 20% do restaurante. E tem lá outros sócios que vão completar os 100% do total. No final do ano, aquele restaurante ele vai apurar o lucro, né? Vamos supor que naquele ano, aquele restaurante teve um lucro de R$ 100.000. Bom, se vocês são 20 sócios, se vocês são, sei lá, 5 sócios, cada um com 20%, desses R$ 100.000, cada um vai receber, teoricamente, R$ 20.000 dos lucros. Só que não acontece assim de se distribuir totalmente o valor dos lucros, né? Porque o restaurante tem que crescer, tem que investir em marketing, tem que fazer enfim, renovar o restaurante, modernizar, enfim, tem que melhorar o negócio. Então o que é que vocês decidem como sócios? Ok, a gente vai dividir aqui, pegar 50 mil reais, vai distribuir esses 50 mil reais para os sócios, os outros 50 mil você vai
melhorar, investir no próprio negócio, no próprio restaurante, para poder melhorar o restaurante, ampliar e tudo mais. Desses 50 mil que foi distribuído, isso é o lucro, correto? Então vai ficar 10 mil para cada, supondo cada sócio com 20%. Ou seja, isso que você recebeu no final do ano, na parte do lucro, é o que a gente chama no mercado financeiro de dividendos. Tá? Então você está recebendo, a empresa está lhe pagando uma porcentagem do lucro dela, porque você é um acionista da empresa. Tá certo? E tem uma regra na B3, a B3 é a Bolsa de Valores de São Paulo, que todas as empresas de mercado de capital aberto, elas têm que distribuir todo ano pelo menos 25% dos lucros dela. Tá? Se uma empresa, claro, se a empresa não tiver lucro, aí não tem o que distribuir. Mas se ela teve lucro, então 25% pelo menos é distribuído para os acionistas. Hoje em dia, tem uma vantagem que esse lucro ele não é tributado. Ou seja, o lucro que cai, o dividendo que é pago para você como acionista, ele é isento de imposto. Quando você faz a demonstração financeira de uma empresa, você tem lá a receita, tem a despesa com produtos, aí tem a despesa com funcionários, tem a despesa com o marketing, tem a despesa com a produção, enfim, tem um monte de despesa. E lá no final, na última linha vai por o lucro, desse lucro vai pagar imposto, aí tem um lucro líquido. Esse lucro que é distribuído. Então, esse lucro que vai para você, ele vai sem mais nenhum imposto, não vai ser deduzido mais nada de imposto dele. E isso tende a mudar aparentemente porque querem tributar, tem uma proposta do governo para tributar dividendos, então vai ter um imposto também em cima desse lucro distribuído. A intenção, pelo que dizem, é fazer com que as empresas investam mais na produção do que distribuir dinheiro para os acionistas. Mas de qualquer forma você vai receber pelo menos uma parte dos lucros da empresa. Tá? É justo, né? Você está investindo, você está correndo risco com aquela empresa, é justo que quando ela ganhe lucro, ela tenha seus lucros, você também receba. Isso que são os dividendos. Tá? Uma outra forma da empresa distribuir seus lucros é através de uma sigla que é JCP, é juros sobre o capital próprio. O que é isso? Você colocou lá, vamos supor, você comprou R$1.000 de uma ação específica. A empresa ela decide remunerar os seus acionistas, sei lá, 1% sobre aqueles R$1.000 que você investiu. Então isso vai dar R$10. Tá? Então ela vai pagar R$10 como remuneração pelo o seu capital que você investiu na empresa como acionista. Só que esse juro sobre capital próprio também entra na sua conta corrente, lá da corretora, só que ele tem imposto de renda em cima dele, porque ele é antes dos impostos, né? Então você paga o imposto de renda sobre ele e depois cai na sua conta de dinheiro. Tá? Então são duas formas: dividendos, que é lá no final de apurar tudo, divide, ou juros, em que paga os juros para você, e lá no final você pode receber então juros e dividendos, dependendo da empresa. E tem muita gente que gosta de investir em empresas que distribuem bastante dividendos, porque é uma renda que cai praticamente todo ano, né? Enfim, não tem um calendário específico, tem empresa que paga todo mês, tem empresa que paga uma vez por ano, uma a cada semestre, depende de empresa para empresa. Mas pegar um ano, né? Vai ter lá uma empresa que vai pagar todo ano uma receita para você, né? Um dividendo, é uma renda que você tem, né? E uma renda que você pode contar com ela para os seus gastos. Você pode pegar esse dividendo e reinvestir na empresa, ou pode usar para fazer uma viagem, para pagar suas contas de todo mês. Tá? Então tem gente que gosta muito de investir em empresas que pagam bastante dividendos. Olha, o Ellison fez um comentário interessante. Ó. Eu gosto do setor elétrico, eles são bons em DY. DY é porcentagem dividend yield, né? Que é o rendimento de dividendos que essas empresas têm. Empresas do setor elétrico, normalmente, elas são empresas bem maduras, porque elas têm contratos muito longos, uma rentabilidade, uma receita que ela é muito previsível, porque são baseadas em contratos que essas empresas fizeram quando teve a concessão do setor elétrico, né, de cada um dos negócios dela. Então ela sabe quanto ela vai ganhar a cada ano pelos contratos já firmados, de longo prazo, e aí ela não tem muito investimento a mais a fazer, além do que já foi feito no início do projeto. Então elas normalmente pagam muito dividendos. Outras empresas que pagam muito dividendos são empresas que têm, por exemplo, que são vinculadas a governos, por exemplo. Vamos pegar um exemplo aqui, o Banrisul, Banco do Rio Grande do Sul, o Banrisul.
o Banrisul, ele é do governo do Rio Grande do Sul, né? Então, como o governo ele é sócio, ele precisa desse dinheiro para poder fazer caixa para o governo para manter a máquina pública. Então, normalmente eles pagam bons dividendos. Outro tipo de empresa, por exemplo, a Vivo, que é uma empresa de telefonia, que os sócios são estrangeiros. Essas empresas, por exemplo, eu acho que a Telecom Portugal, eu não lembro agora, ou a Telefônica na Espanha, que são as donas da Vivo. Então, essas empresas elas querem que o dinheiro que elas investiram na Vivo aqui retorne para eles, né, para a sede da empresa. Então, como eles são sócios, eles decidem que se pague um alto payout, né, como colocou o Fernando aí, uma alta quantidade de dividendos, para elas poderem receber e fazer caixa na matriz. Então, são uma empresa que paga bastante dividendos. Tá? Então, tem vários setores aí que... empresa seguradora também normalmente paga bastante dividendos. Tá? Então, tem, por exemplo, um investidor muito famoso no Brasil, é o Luiz Barsi. Ele adora empresas de dividendo, porque são empresas estáveis, que vão pagar recorrentemente bons dividendos. Ele recebe dinheiro de volta do que ele investiu como dividendos, e aí ele acaba comprando outras empresas ou mais ações daquela própria empresa, reinvestindo os dividendos. Teve um post que eu fiz na minha página, que eu falei de algumas empresas lá, o quanto que elas subiram, o quanto elas pagaram dividendo recentemente, assim, né? Então, dá pra ver que empresa em 5 anos você recupera o capital dela que você investiu, ou pelo menos recupera 50% ou até mais do capital em 5, 6 anos, só com os dividendos pagos, fora a valorização que a empresa teve, né? Então, é uma estratégia boa para quem se sente mais confortável com ela. Beleza? Então, Elton, espero que tenha ficado claro suas perguntas aí, as respostas. Não sei se foi igual a aula de Química Orgânica, mas a gente fez o possível aqui. Bom, vou fazer aqui responder uma pergunta agora do Wellington, que ele fez semana passada, que não deu tempo de responder na segunda-feira passada. Então vamos fazer hoje, tá? A pergunta é a seguinte: vale a pena comprar uma carteira recomendada sem acompanhar os relatórios? Bom, eu diria que depende, tá? Primeiro, depende assim, quem que recomendou aquela carteira, tá? Se você acompanha, digamos, um gestor, ou uma casa de análises, ou, enfim, uma corretora lá que recorrentemente faz os relatórios e tal, se você confia, você tem visto o histórico daquela equipe e confia nisso, e você não quer ter o trabalho de ficar acompanhando, então vale a pena. Eu não diria abandonar, deixar lá e fechar os olhos e deixar na mão deles, porque o dinheiro é seu, né? Se der tudo errado, você não vai ter como cobrar dele e falar: caramba, olha meu dinheiro, perdi dinheiro. Não, o dinheiro é seu, foi você que decidiu fazer dessa forma. Mas, por um tempo, eu acho que se você tem um prazo de 1 ano, eu estou muito ocupado, estou com um projeto aí que eu não vou conseguir me dedicar, vale a pena. Tem muitas corretoras, eu diria até que a maioria delas, eu não tenho certeza, mas eu diria que a maioria delas, elas fazem semanalmente ou mensalmente, eles emitem lá uma carteira recomendada para aquele mês ou para aquela semana, né? Enfim. E esse é baseado nas análises que eles fazem, para ver, nesse mês vai ser um mês, por exemplo, que vai ser muito forte o varejo, então vamos colocar mais empresas de varejo, ou então vai ser um mês que o petróleo, por exemplo, estava muito barato e se espera que vai subir, então a gente acaba recomendando um pouco de Petrobras, enfim, são feitas as análises, então eles sugerem para você uma carteira para aquele período lá. Vale a pena seguir? Cara, se você não tem interesse de ficar acompanhando ou não quer ter o trabalho de ficar decidindo, eu acho que vale a pena. Tem gente que faz isso, que segue, já seguiu, e, enfim, acertou, errou, porque ninguém acerta, né? Sempre, ninguém acerta sempre. Também ninguém erra sempre, né? Mas por que as corretoras fazem isso? Porque como é que a corretora ganha dinheiro? Ela ganha com corretagem. Uma das formas de ganhar dinheiro é com corretagem. Cada vez que você compra ou você vende uma ação, você paga uma taxa de corretagem. Tem umas que não é nada, né? Que elas ganham de outra forma, mas tem uma que é R$1, tem uma que é R$5, tem umas que são R$10, R$20, ou uma porcentagem do valor. Então, cada vez que você compra ou você vende, você está gerando corretagem que a corretora ganha em cima disso aí, né? Afinal de contas, todo mundo tem boleto para pagar.
Tá errado? Não tá. Ela está sendo remunerada pelo negócio dela e ela está lhe ajudando, fazendo uma análise. Tem uma equipe que faz uma análise e lhe paga, ele passa as indicações. Mas se você tiver interesse, se você fizer isso muito, você acaba deixando muita corretagem ao longo do caminho, né? Então tem que avaliar. Outra forma de investir que eu sugiro, se você não tem tempo de ficar acompanhando uma carteira, é você fazer através de fundos, né? Como eu falei na primeira pergunta lá que o Elton fez, ou a segunda, você investe através de fundos multimercados, que tem carteiras diversificadas entre ações, ouro, tesouro direto, enfim, tudo mais, carteiras internacionais, ações internacionais. Então você investe, você está pagando para o gestor daquele fundo um valor, para ele vai girar o dinheiro lá dentro do fundo para poder dar uma rentabilidade para você e para ele também, né? Então, se você não tem tempo, você não quer fazer isso por conta própria, delegue para um fundo, deixe na mão dos profissionais, tá? Tem a desvantagem, porque você tem que pagar uma taxa de administração, mas não existe almoço de graça, né? Você ganha tempo de não ter que se preocupar com isso, mas você delega para alguém e essa pessoa é remunerada pelo tempo que você não está gastando nisso, né? Eu acho que é justo. Agora, vale a pena pesquisar fundos que tenham, primeiro, bons gestores, né, que vão ter uma experiência de muito tempo e ter um histórico de crise, de superação de crises, e também custos, né? Porque tem às vezes bons gestores que cobram muito caro. Será que vale a pena pagar uma taxa mais alta? Aí você tem que avaliar, tá? Então, assim, como eu falei, depende, né? Depende, mas eu particularmente eu gosto de ter, sabe aquele ditado que diz que o que cresce, como é que é? O que cresce o gado é o olho do dono. Se você é o dono do dinheiro, é bom você ficar de olho nas suas ações ali, nos seus investimentos. Agora, claro, se você não entende, não adianta também querer fazer, é igual uma pessoa que não entende nada de carro querer abrir uma oficina mecânica. Putz, isso não vai dar certo. Ou a chance de dar errado é muito grande, né? Pode até dar certo, mas a chance de dar errado é maior. Então, faz o que você sabe. Se você não sabe fazer, delega para alguém e faz o seu trabalho lá, gera renda e aumenta o investimento colocando mais renda, né? Parte da sua renda, e deixa na mão do profissional, tá? Espero que não tenha ficado muito confuso, mas essa é a ideia. Vamos lá. Então, vou colocar aqui mais uma pergunta. Também do Ellison. O Ellison fez algumas perguntas semana passada e hoje, essa semana, ficaram algumas para essa semana, então a gente vai tentar vencer as perguntas. A pergunta foi: fundo FII, né, que é Fundo de Investimento Imobiliário Híbrido. Então, Fundo de Investimento Imobiliário Híbrido é uma boa opção de diversificação? E qual o risco desse tipo de fundo? Bom, um fundo híbrido de imobiliário, ele é comparável com um fundo multimercado. Primeiro, o que é um fundo imobiliário? Voltando só um passo para trás. Ele é um fundo, é um dinheiro que você coloca lá, que vai formar um bolo de dinheiro, né, digamos assim, em que vai se investir no mercado imobiliário. Então, o que é exatamente? Você tem um prédio que tem um monte de lojas comerciais para alugar. Aquele prédio normalmente, ou possivelmente, ele pode ser de um fundo imobiliário, que é dono daquele prédio. Esse fundo tem os seus gestores, tem pessoas que trabalham nele, para que mantenham o prédio conservado, então faça a manutenção do prédio, que aluguem esse prédio, cobrem os aluguéis, enfim, procurem empresas para poder alugar aquelas salas, faz o marketing daquele prédio para poder diminuir a vacância, né, que tem as salas todas alugadas. Então, assim, existe um grupo profissional que está por trás desse fundo para gerir aquele seu investimento. E o que você ganha com isso? Você ganha o aluguel daquelas salas. Então, você tem lá uma participação naquele fundo. Aqueles locatários vão pagar aluguel para o gestor gestor vai pagar os seus custos e vai distribuir. Chega a ser até 95% dos aluguéis são distribuídos em forma distribuído para os cotistas do fundo. Então você, como cotista desse fundo, você vai receber uma porcentagem desse aluguel, tá? O exemplo do Elton lá que ele falou, que eu comentei uma pergunta anterior, 0,64% ao mês no caso daquele fundo, tá? Então é como se fosse um aluguel. O que seria um fundo híbrido? Existem diversos tipos de fundos imobiliários que investem em diferentes setores
Então tem fundos que investem em galpão logístico. O que seria um galpão logístico? Imagina uma Magazine Luiza que tem lá um galpão que coloca lá seus produtos para vender, tem lá o seu centro de distribuição. Então ela tem aquele galpão, às vezes não é dela, aquele galpão, às vezes ela aluga de um fundo imobiliário, porque para ela não vale a pena construir um galpão, às vezes tem um custo fixo muito alto. Então ela aluga, ela vai pagar um valor pequeno ao mês, e desse de aluguel é repassado para os cotistas desse fundo. Tem fundos imobiliários que são agências bancárias. Então tem um fundo que é só de agências do Banco do Brasil, tem outros que é só de agências do Banco Santander, tá? Tem, enfim, diversos bancos aí, Bradesco, Itaú, enfim, todos os bancos aí, pelo menos os maiores. Então a agência, ela paga um aluguel para aquele gestor e o gestor vai pagar para você como cotista. Tem fundos que são shopping centers, eles captam dinheiro no mercado para fazer um shopping ou para comprar um shopping, e aí com o aluguel dos lojistas ele repassa para o cotista, tá? Tem fundos que são especialistas em cada um deles. Tem fundo só para shopping, tem fundo só para galpão logístico, tem fundo só para... qual foi o que eu falei? Shopping, galpão logístico, agência bancária, para escola, para torre de transmissão. Tem fundo específico para cada um deles. E tem os fundos híbridos, que é o da pergunta do Ellison. Então esses fundos híbridos, eles são comparáveis com fundos multimercados, que eu falei agorinha, né? Que investe em renda fixa, que investe em ações, que investe em moedas estrangeiras, que investe em ouro, que investe em juros, inflação e tudo mais. Esse é um fundo multimercado. O fundo híbrido, ele vai investir em shopping, vai investir em galpão logístico, vai investir em papéis, porque tem papéis que são negociados no mercado que pagam dividendos, assim. Então você pode comprar esses papéis e é rentabilizado com o seu aluguel e repassa para o cotista. Muito obrigado, Wellison. Hotéis, também tem fundo que investe em hotéis, muito, aliás. Investe em cemitério, tem de todo tipo. Tem fundos imobiliários que investem em silos. Produção de grãos, por exemplo, não tem onde estocar. Uma empresa vai lá, um fundo vai lá, constrói um silo e aluga aquele silo para o agricultor, para o grande agricultor, lá, o fazendeiro, para estocar. Enfim, é um mercado bem amplo. E daqui a pouco eu vou falar de um outro, que o Ellison também fez a pergunta, vai ser na próxima resposta. Tá? Então, é uma boa sim, porque você está diversificando entre diversos setores e que, por exemplo, alguns em algum momento vai estar melhor do que outros e aí acaba compensando. Um exemplo atual, bem atual inclusive, com essa pandemia, os shoppings tiveram que fechar, né, no país inteiro, ou na maior parte do país. Aquele lojista não está pagando aluguel. Se ele não está pagando aluguel, o fundo não vai ter dinheiro suficiente para poder pagar a mesma rentabilidade anterior para os cotistas. Então quem tem fundo só de shopping está sofrendo agora, certo? Em compensação, quem tem fundo, as lajes corporativas, ou então, melhor, quem tem galpão logístico, tem muita empresa de e-commerce agora que precisa fazer muitas entregas, precisa de mais área para estocar, ela vai precisar alugar mais área, né? Então ela aluga de quem? Do fundo imobiliário. Então um fundo imobiliário que tenha foco em galpão logístico está tendo uma rentabilidade, está conseguindo pagar melhor os seus cotistas, porque eles devem estar praticamente todos cheios, né? Toda a área ocupada. E aí você acaba compensando a perda do shopping. Então quem tem um fundo híbrido, por exemplo, com esses dois tipos de papéis, vai se beneficiar da alta do logístico, vai perder um pouco aqui no shopping e acaba balanceando. Tá? Então a vantagem desse tipo de fundo é que você diversifica. E qual é? Agora sim, uma desvantagem é que você não consegue fazer uma comparação entre fundos, né? Porque você tem um fundo A e um fundo B, ambos híbridos, só que um fundo A, por exemplo, pode investir mais em shopping do que em lajes corporativas. O outro pode investir mais em hospitais e hotéis e menos em shopping. Então, como você vai comparar, sendo que as proporções são diferentes? Então, assim, é mais complicado. Diferente de você comparar dois fundos que investem em shopping. Aí você sabe, poxa, um shopping numa cidade de mais habitantes, numa área central e tudo mais, tende a rentabilizar melhor do que um fundo de shopping em uma cidade pequena ou um shopping mais antigo, enfim, num bairro mais de classe mais baixa, e aí você acaba conseguindo comparar. Já o fundo híbrido, não.
né? Porque o fundo híbrido, cada um deles tem uma composição diferente, tá? Então a regra também vale aqui, diversificar. E aí, como você não consegue comparar também, você também não consegue comparar se a gestão é boa ou ruim, porque depende muito do mercado. Às vezes uma boa gestão num setor complicado, às vezes ela vai entregar uma rentabilidade baixa. Mas não é culpa da gestão, é culpa do mercado. E aí, às vezes, uma gestão ruim no mercado melhor entrega uma rentabilidade mais alta, e aí o fundo acaba não conseguindo, às vezes, entregando bons resultados, mas a gestão, você não sabe dos riscos que está correndo porque o mercado está ajudando, né? Então faz parte. Eu vou fazer mais uma pergunta, responder mais uma pergunta do Ellison, que é justamente novamente sobre fundo imobiliário, que foi um fundo que eu não falei aqui nessa resposta anterior, que eu deixei para responder aqui. A pergunta foi: como investir em fundos imobiliários como investir em fundos imobiliários de desenvolvimento, porque eu ouvi dizer que tem que saber o prazo do fundo imobiliário. Inicialmente, né, para começar a responder, eu vou explicar o que é um fundo de desenvolvimento. Muita gente, eu conheço gente que faz isso, né, que eu vou construir uma casa, principalmente eu tenho alguns amigos arquitetos que fazem isso, né, arquitetos e engenheiros que fazem isso. Como eles trabalham com obra, né, tem as obras dos clientes e tudo mais, eles já estão acostumados com esse mercado. O que é que eles fazem? Eles vão lá, compram, como eles conhecem o mercado local, eles compram um terreno que eles acham que está com um preço bom, eles constroem uma casa, a casa está pronta, aí eles botam no mercado para vender. Tem um amigo até que ele diz que ele comprou uma casa, comprou um terreno, fez uma casa para ele lá num lote residencial que estava em lançamento. Ele comprou logo no início, construiu a casa. Quando ficou pronta, alguém viu, poxa, não quer negociar? Aí ele, como ele trabalhava com isso, ele vendeu a casa. Aí fez uma segunda. Enfim, na quarta casa a mulher dele falou assim: olha, cara, bora arrumar uma casa pra gente morar, porque toda vez que você acaba de construir e eu vou sonhando com aquela casa e quando vê você vendeu. Mas é basicamente isso. Esses fundos de desenvolvimento é isso. Eles compram um prédio, um imóvel ou um terreno, constroem aquele terreno, né? Seja um centro, digamos, um condomínio residencial. Então você tem lá um condomínio lá com 100 casas, 100 lotes. Eles compram aquele condomínio, aquela área, constroem e depois revendem, e no final eles pagam o lucro para os acionistas. Tá? Então esse é um tipo de fundo imobiliário. Você pode fazer a mesma coisa que esse meu amigo arquiteto faz, de comprar uma casa ou um terreno, construir a casa e vender e ficar com lucro, mas sem precisar ter o valor de uma casa. Você pode investir R$100, R$300, R$1.000, R$15.000, enfim, quanto você tiver nesse tipo de FI. Tá? É uma forma também de você investir no mercado imobiliário. Nós no Brasil, nós temos muito aquela visão de que eu quero construir casa para viver de renda e tal. Às vezes você não precisa construir um tijolo para viver dessa renda, né? Porque você pode investir através de fundos imobiliários. E esse é um tipo deles. Tá? Esse tipo de fundo, em geral, comparado com os outros, ele tende a ser mais rentável. Porque essas empresas têm capacidade de gestão boa, conseguem produzir num custo baixo, e aí acaba aumentando a margem de lucro. E aí você recebe também um lucro maior. Só que também ela tem um risco maior, né? Porque se de repente não conseguir vender, aí você fica... E também tem um tempo, né? Quantos casos a gente não ouviu falar de financiamento de casa, assim, ou projetos residenciais que não deram certo, fica aquele mico na mão da construtora ou do gestor, e aí você, como cotista, também pode sofrer com isso, né? Tem uma coisa que é importante destacar nesse tipo de fundo, é que tem uma renda mínima garantida. Porque você não quer investir lá R$1.000 e esperar para receber só dali a 2 anos a rentabilidade disso. Então, o cotista ele vai receber por mês ali um valor acordado na assembleia do grupo, sei lá, 0,2% do que você investiu, 0,15%, depende também do contrato, né? Então você vai receber para você ter uma renda mensal, né? E lá no final você vai receber uma bolada lá que é o valor do lucro depois de vendido o imóvel, tá? Normalmente esse tipo de fundo, quando ele é comercial ou residencial, ele é feito basicamente compra, constrói, vende e divide o lucro. Quando é um investimento de desenvolvimento comercial, às vezes o que não conseguir vender,
ele é alugado, então ele acaba virando um fundo imobiliário tradicional, em que o gestor faz a gestão daquele patrimônio e paga para você o aluguel mensal. Tá? E se por acaso vier a vender esse imóvel depois, você também recebe, como cotista, recebe o lucro dessa venda. Tá certo? Obrigado, Ellison, pelas perguntas e por essa também. Então vamos mais uma pergunta aqui. Quanto tempo nós temos Temos 46 minutos. Ixi, temos mais 14 para não perder esse vídeo e poder ficar salvo lá no Instagram. E também que daqui a pouco eu tenho que levar meu filho no futebol, então eu não vou poder passar muito do horário. Eu vou responder uma pergunta aqui agora do meu amigo, trabalhamos juntos, o Fabrício Posta. Não sei se ele estava aí no começo, não sei se ele ainda está. Se não tiver, espero que ele... Se tiver aí, dá um ok, Fabrício, dá um tchauzinho aí. Mas espero ficar salvo lá para ele poder acompanhar a resposta. Ele perguntou o seguinte: é vantagem investir em previdência privada? Como escolher? Tá? Bom, previdência privada é vantagem? Com certeza. Com certeza é vantagem. Fazendo propaganda aqui, eu não sou indicado, eu não tenho certificação para indicar investimento, mas eu tenho amigos, né? Então eu tenho um amigo, o Edgar Torres, que eu até vou depois deixar no final do vídeo aí, espero que eu lembre, né? Eu vou deixar o Instagram dele, lá da corretora deles, que ele vende previdência privada. Mas qual é a vantagem da previdência privada? Mas ele não vai me pagar nada, ele nunca me paga nada, eu vou ver se ele me paga uma cerveja um dia. Então, qual é a vantagem da previdência privada? Primeiro, tem algumas vantagens, vou falar 4 aqui. Primeiro, sucessão patrimonial. Então, vamos supor, a gente já ouviu falar que inventário é uma coisa que demora, né? Quem já passou por isso diz que é um estresse, porque a pessoa veio a falecer, e aí os herdeiros têm que esperar ser feito todo o inventário, e esse pode demorar ano, ou anos, meses, anos, enfim, um tempo longo, né? Depende do tamanho do patrimônio. E nesse tempo, os herdeiros, eles não vão ter, de repente, eles podem não ter a receita ou uma renda para poder cobrir os gastos nesse tempo em que está se fazendo o inventário. Então, um fundo imobiliário tem a vantagem que, no momento que o titular vier a faltar, por motivo de morte, esse recurso ele está praticamente imediatamente, um pequeno espaço de tempo, um pouco de dias, talvez mais semanas, disponível para os herdeiros. Então, no caso de um pai que tem filhos pequenos, ou uma mãe, e enfim, o cônjuge no trabalho, depende daquela renda, não deixa pelo menos aquele valor do patrimônio do fundo que ele vai ser passado para os herdeiros. E aí, em alguns estados do Brasil, por exemplo, esse tipo de patrimônio da Previdência, ele tem isenção de imposto de transferência por causa da morte, né? Que é o ITCMD. Eu até anotei porque é muita sigla. Tá? Então tem essa vantagem patrimonial de você poder deixar para os seus herdeiros passar esse patrimônio da Previdência com menos imposto e também de forma ágil, forma rápida. Tá? Uma segunda vantagem que eu notei aqui é que o fundo imobiliário ele não tem come-cotas. O que é o come-cota? Come-cota é um valor que a cada 6 meses um fundo normal de investimentos ele deduz do seu patrimônio para antecipar o imposto de renda daquele fundo. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas pega lá 0,5%, se não me engano, do lucro, do seu lucro, e abate 15% do lucro, né? Só do lucro. Se você vai fazer um investimento de não tão longo prazo, 2 anos, 1 ano, 3 anos ali no fundo específico, não vai fazer muita diferença, né? Um pouquinho aqui, porque ali, mas não é tanta diferença. Mas, quando a gente fala de previdência, a gente está pensando num prazo de 10 anos, 15 anos, 30 anos de investimento. Então eu fiz uma conta aqui para avaliar qual o impacto do Come-Cotas se tivesse no fundo imobiliário o Come-Cotas. Então vamos supor que uma pessoa tem 100 mil reais de patrimônio lá e quer investir num fundo multimercado que tenha Come-Cotas. Ou ele tem 100 mil reais para colocar num fundo de previdência. Supondo que esses dois fundos eles tenham uma rentabilidade por ano, num período
em período de 10% ao ano. Quer dizer, então, 100 mil, 10% ao ano. Se for em 10 anos, aquele cara que investiu no fundo de previdência, ele vai ter 10 mil reais a mais no final do que aquele cara que investiu no fundo multimercado, no fundo normal. Tá? Um fundo que ambos renderam a mesma coisa, 10% ao ano. Só que por causa desse come cotas, tem uma rentabilidade menor. Por quê? Porque cada 6 meses você tira um valor daquele patrimônio. Então o cara chegou lá 110 mil depois de um ano. Só que ele vai ter, na verdade, 109, porque 1000 ali, eu não sei de cabeça qual é a porcentagem, mas vamos supor que seja 1000. Vai ter 109, então um vai ter 110 e outro vai ter 109. Aí tem mais um ano de juros, e mais um ano, e mais um ano. Isso aí faz uma diferença no longo prazo. Então, em 10 anos, a diferença é 10 mil reais. Sabe quanto é a diferença para 2 anos? Desculpa, para 20 anos? 79 mil reais. Os dois começaram com 10, com 100 mil, 10% ao ano. Depois de 20 anos, o de Previdência vai ter 79 mil reais de patrimônio a mais do que o outro fundo que tem o Come Cotas. Se for 30 anos, é um assombro, porque olha só, você investiu 100 mil, só 100 mil, você não colocou mais nada mais. Depois de 30 anos, esse 100 mil vai virar 1 milhão 146 mil, 1 milhão 146 mil num fundo de investimento multimercado que pague 10% ao ano e tenha come cotas. Eldo, porra, eu coloquei 100, tirei 1 milhão e 100, tá bom, né? 30 anos, o cara começa a fazer isso com, sei lá, com 30 anos, em vez de comprar um apartamento, ele, dentro do apartamento, ele colocou no fundo imobiliário, no fundo, desculpa, de previdência, numa previdência. Não, no fundo multimercado. Tem 1 milhão 146. Tá bom? Pô, parece que tá bom. Mas quando você compara com fundo de previdência, você fala, caramba, por que eu não assisti a live do Eldo e não fiz de outra forma? No fundo de previdência, você teria 1 milhão 498 mil. Depois de 30 anos, 10% ao ano. A diferença foi 354 mil. Não, desculpa, 352 mil. Então, 1 milhão 498, fundo de previdência, 1 milhão 146, o fundo multimercado. É uma bela diferença, né? 350 mil é 30% a mais. Então, vale a pena? Vale. Com certeza vale se você pensa no longo prazo. Uma outra vantagem do fundo de previdência, de investir na previdência, é a portabilidade. Então, você pode ter a sua previdência gerida por um gestor específico. Se você pega enfim, o gestor não está indo bem, você não está satisfeito, você quer diversificar, você quer ser um pouco mais agressivo, investir em um fundo que tenha um pouco mais de agressividade, né? Comprando mais ações e tal, você consegue mudar de um fundo para outro relativamente fácil. Você manda lá às vezes você faz tudo online, entra no site, fala que quer mudar, coloca lá as informações e um fundo transfere para o outro e você consegue fazer isso sem perder rentabilidade, sem perder o que você já pagou, né? E o tempo, né? Porque tem o benefício tributário de 10 anos depois você poder sacar pagando menos imposto. E esse tempo você não perde quando você faz a portabilidade. Então isso é uma grande vantagem. Então, repetindo aqui, sucessão patrimonial, não tem come cotas e você pode mudar, fazer a portabilidade de um para outro. E a última vantagem que eu coloquei aqui, deve ter outras, mas eu vou ficar nessas 4, é o benefício tributário. Porque quando você tem um fundo de previdência, você consegue abater ano a ano no seu imposto de renda. Se você faz um P de previdência, um PGBL, você consegue abater no imposto de renda no modelo completo o que você contribuiu para a previdência, e aí você vai pagar menos imposto ano a ano. E tem um VGBL também, que a vantagem dele é que você vai pagar lá na frente, se você faz, por exemplo, imposto de renda no modo simples, você não precisa pagar, você vai pagar só lá no final, só sobre a rentabilidade. Quando você for sacar, você vai pagar 10% depois de 10 anos de imposto só sobre a rentabilidade. O PGBL, que é o primeiro que eu falei, você ganha pagando menos imposto agora, só que lá na frente você vai pagar mais, porque você vai pagar uma rentabilidade sobre todo o patrimônio que você tem. Vale a pena? Com certeza vale, porque nos dois casos, se você fizer o resgate depois de 10 anos que você investiu, você vai pagar só 10%.
e não tem nenhum investimento que você pague menos que 15%. Então esse é de previdência tem uma grande vantagem, que é essa aí. Agora, para terminar, né, porque o tempo está acabando aqui, vale a pena colocar todo o dinheiro em previdência? Eu acho que não. Inclusive, eu até estava conversando com um amigo essa semana, que ele me perguntou isso, eu tenho dinheiro, eu queria colocar em previdência, todo o dinheiro que eu tenho em previdência, dividir em vários fundos e tal. Eu falei, cara, não faz isso, porque ele tinha, pelo que ele falou, um valor considerável. Eu falei, se lá na frente você fica preso 10 anos naquele investimento. Se você precisar do dinheiro daqui a 2 anos, se você sacar antes dos 10 anos lá da tabela regressiva, você vai pagar, acho que é 25 ou 30%. Enfim, não lembro de cabeça, 25% de imposto sobre todo o valor. Ou se for um VGBL, sobre o lucro, mas ainda assim é muito alto. Então, pega uma parte, vai construindo um patrimônio, todo mês coloca um pouco na previdência, se você quiser fazer aportes regulares, ou põe um valor, uma única vez, mas um valor mais alto, que não deixe que você tenha também um capital para você viver e investir aqui no curto prazo, para um negócio de 3, 4, 5 anos. Tá? Então, aquele dinheiro que você pensa, isso aqui é para o meu longo prazo, põe na previdência. Se você deixar tudo na previdência, você fica amarrado, você não consegue ter um retorno do seu investimento no curto prazo. Você precisar ter uma emergência, ou então, enfim, muda os seus planos, quer montar um negócio, enfim, diversos motivos. Se fica tudo na previdência, você está preso ali aos 10 anos para pagar menos imposto, ou então saca antes e perde dinheiro, né? Então a previdência tem que ser uma parte do seu investimento, tá? Tem que pensar a carteira. Tem a parte da previdência que é para daqui a 10 anos, tem uma parte que é para daqui a 6 meses, para uma viagem, para um bem que você quer comprar. Tem uma parte que é para a educação dos filhos, que é para daqui a, dependendo da idade dos filhos, 5, 6 anos, 8 anos. Então você tem que pensar num horizonte temporal para ver o que vale a pena para você. Beleza, pessoal? Bom, eu acho que faltaram 2 perguntas aqui. São até rápidas, assim, mas eu acho que para não ter a live cortada, e também daqui a pouco eu tenho um compromisso, eu não vou poder continuar, a gente encerra por aqui. Tá? Dá um alô aqui para quem está aqui, que mandou mensagem aqui, o Clécio, que entrou depois, meu amigo Clécio, o Elcio pelas perguntas, o Carlos, o Elton, o João, que entrou também, o Fernando, o Rafael, meu amigo Rafael, o Lincoln. Pessoal, obrigado aí pelas mensagens, obrigado pela audiência aí. Eu vou deixar salvo isso aqui, e compartilhe depois, dê um like no vídeo da live, compartilha com seus amigos. E semana que vem a gente faz mais. Vou colocar mais perguntas lá e aí eu vou tentar ajudar aí quem tiver dúvidas nessa área de investimentos, que eu acho que é muito importante. Se você sabe lidar com o seu dinheiro, você tem uma tranquilidade maior no futuro. Tá bom? Valeu, um abraço a todos.